E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam mais uma vez bem-vindos e bem-vindas aqui no Renologia. Eu sou o professor Thiago Renó e hoje, dando continuidade aos nossos estudos citoplasmáticos, vamos falar de duas organelas fundamentais para a manutenção da vida no nosso planeta, garantindo aí o fluxo de energia nos ecossistemas, nas cadeias alimentares. Eu estou falando da mitocôndria e do cloroplasto. Mas antes da gente começar, antes da gente observar essas duas organelas, nós temos o nosso ritual padrão. Se você é novo ou é nova por aqui, boas-vindas muito mais do que dadas. Aproveita e inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, dê o seu like porque isso ajuda demais o canal a crescer. Pega papel e caneta porque é hora do estudo. A presença dessas duas organelas no citoplasma das células eucariontes está estreitamente relacionada com o fluxo de energia que nós vamos encontrar nos ecossistemas e aí olhando de uma maneira mais focada nas cadeias alimentares e teias alimentares. Tudo isso acontece porque as células autótrofas possuem o cloroplasto e o cloroplasto é quem vai de certa forma gerar o combustível para que a vida possa então se desenvolver e possa dar aí a sua manutenção nos processos. Já a mitocôndria, que está presente tanto nas células autótrofas quanto nas células heterótrofas, ela simplesmente vai consumir esse combustível. Então a gente consegue perceber aí que existe uma geração de energia e um consumo de energia importantíssimo e fundamental para a manutenção da vida no planeta. Vamos começar pelos cloroplastos. Essas organelas, elas possuem uma dupla membrana e no interior do cloroplasto, ou seja, na parte mais interna deles, nós vamos ter aí uma espécie de citoplasma do cloroplasto, se a gente pode assim dizer. Essa estrutura tem nome, essa parte do cloroplasto tem nome, e o nome é estroma. É justamente no estroma que nós vamos encontrar pequenas bolsinhas achatadas, sacos achatados, que nós conhecemos como tilacoides. Os tilacoides, eles vão se empilhar e formar o grânum. E, obviamente, o conjunto de grânulos, que inclusive se comunicam entre si, nós chamamos de grana. Ficou um pouquinho complicado? Até imagino que a descrição fique um pouquinho complicada, mas é claro que eu trouxe para vocês aí uma imagem que mostra perfeitamente bem o que eu estou dizendo. Temos aí visivelmente a dupla membrana dos cloroplastos, temos a organização das pequenas bolsinhas que são os tilacoides e o seu devido empilhamento. Então, o empilhamento de tilacoides a gente conhece como grânum e o conjunto dos grânulos, um conjunto desses empilhamentos de tilacoide, nós vamos conhecer como grana. Lembra, inclusive, né? Se a gente pensar que o tilacoide é uma moedinha, a gente vai pensar que quem tem muitas moedas tem muita grana. Essa é uma forma bastante interessante da gente poder lembrar. Na membrana das tilacoides, a gente tem aí agora dois importantes personagens desses processos que vão gerar energia. Um deles a gente já conhece, eu estou falando dos carotenoides. E quando nós estudamos lipídios, nós falamos de um tipo específico de lipídio, que são esses carotenoides. Falamos inclusive do beta-caroteno na época, que é o precursor da vitamina A. O outro representante, o outro personagem desta história, também já foi citado aqui, não é um mero desconhecido. Eu estou falando da clorofila, e quando nós tratamos dos sais minerais, quando nós falamos do magnésio, nós tratamos um pouquinho dela, citamos a clorofila, já que esse metal alcalino terroso é um dos metais, é um dos componentes dessa molécula. A clorofila, ela é derivada de uma outra substância conhecida como porfirina e ela pode ser encontrada em 4 tipos nas plantas, A, B, C e D. Mas é importante a gente citar algo aqui.
A clorofila A é ela a responsável pela fotossíntese. Sem ela não vai ter fotossíntese, sem ela a gente não vai ter os processos que os cloroplastos necessitam realizar. Bem, uma vez que eu digo isso, o que a gente vai encontrar? A gente vai encontrar as clorofilas B, C e D atuando no aumento do espectro luminoso que a clorofila pode captar para fazer a reação. Como assim, Tiago? A gente vai falar mais detalhadamente da fotossíntese mais para frente aqui no canal. Mas para que vocês possam ter uma ideia, o que acontece com ela é que ela converte a energia que vem do Sol, ou seja, a energia luminosa, o calor do Sol, a radiação solar, em energia química convertida e guardada dentro de uma glicose, de um açúcar. E aí, quanto mais eu uso essas clorofilas auxiliares, a B, a C e a D, maior a faixa luminosa que eu consigo captar para poder então fazer a reação. Então a gente só precisa ter esse tipo de noção que a clorofila A é a grande responsável pela reação da fotossíntese, pelo processo da fotossíntese, mas as demais clorofilas ajudam nesse aumento do espectro. E já que a gente está falando na fotossíntese, vamos dar uma olhada no resumão dessa reação. A gente pode usar aí essa equação para deixar as coisas bem mais claras. Então, resumindo a fotossíntese, eu vou pegar 6 moléculas de gás carbônico, de dióxido de carbono, vou somar essas 6 moléculas, vou reagir essas 6 moléculas com 6 moléculas de água e vou produzir então uma molécula de glicose e liberar 6 moléculas de oxigênio. Isso já está devidamente balanceado. Se você quiser contar, como ensina os seus professores de química, o número de átomos de cada elemento de um lado e do outro da reação, você vai perceber que tudo está devidamente equilibrado. Bem, uma vez que a gente conhece a fotossíntese, que a gente conhece essa reação, que a gente conhece o cloroplasto, a gente já sabe como o combustível está sendo formado, quem forma o combustível. Vamos falar então do consumo deles. E aí vamos então começar a falar das mitocôndrias, que a exemplo dos cloroplastos também é uma organela que possui uma dupla membrana. A parte mais externa dessa membrana possui proteínas transmembrana que vão fazer o transporte de substâncias químicas, lembrando muito o que acontece com a membrana plasmática. E uma curiosidade que a gente tem nesse caso é que a membrana interna da mitocôndria, ela tem uma área maior que a membrana externa. Então, automaticamente ela vai precisar ser dobrada. É a mesma coisa que você colocar um colchão inflável, que tem uma área bastante grande, dentro de uma caixinha para poder transportar. Você não vai conseguir colocar o colchão inteiro, mesmo que ele não esteja cheio. Você vai precisar o quê? Dobrar o colchão. A gente tem basicamente a mesma coisa aqui. Bem, essas dobraduras da membrana interna nós vamos chamar de crista mitocondrial e a parte mais interna ainda dela de matriz. Na crista mitocondrial, nós vamos encontrar enzimas que são fundamentais para as reações da fosforilação oxidativa e também da cadeia transportadora de elétrons. Já na matriz mitocondrial, como eu falei, é como se fosse agora o citoplasma da mitocôndria, nós vamos ter enzimas para poder fazer uma reação fundamental que é conhecida como ciclo de Krebs ou ciclo do ácido cítrico. A exemplo do que eu falei da fotossíntese, nós também vamos estudar essas vias metabólicas com mais tranquilidade mais para frente, então não precisa se preocupar em entendê-las nesse momento. Basta saber que a mitocôndria realiza tanto o ciclo de Krebs quanto realiza a fosforilação oxidativa e a cadeia transportadora de elétrons. E aí, nesse caso, como eu tenho toda essa dinâmica, vamos dar uma olhadinha também na mitocôndria. Essa aí é a nossa amiguinha, a nossa grande
é o nosso gerador das células. E como eu posso observar com tranquilidade, eu tenho aí a membrana interna da mitocôndria com maior área que a membrana externa, formando as dobraduras que nós conhecemos como crista. E é justamente nessa estrutura tão pequenininha, esse feijãozinho roxo, que a gente vai ter uma grande quantidade de ATP sendo gerada. Essas reações que a mitocôndria faz, o ciclo de Krebs e a cadeia transportadora de elétrons, a fosforilação oxidativa, se a gente for resumir tudo numa coisa só, a gente vai chamar de respiração celular. E a exemplo do que acontece com a fotossíntese, nós também temos uma equação que resume tudo isso. Essa equação vai mostrar que uma molécula de glicose, na presença de 6 moléculas de oxigênio, vai gerar 6 moléculas de gás carbônico e 6 moléculas de água. Está aí devidamente esquematizada essa equação. E aí você vai com certeza notar que ela é justamente o contrário da equação da fotossíntese. Por que isso? Porque uma alimenta a outra. Se a fotossíntese produz glicose e oxigênio, a respiração celular pega a glicose e o oxigênio para produzir energia, para liberar a energia que está contida na molécula do açúcar, e com isso ela libera água e gás carbônico, que voltam para o cloroplasto para produzir mais glicose e oxigênio. Lembra de um tal de Lavoisier, que dizia que na natureza nada se cria, nada se destrói, tudo se transforma? Então, tá aí uma prova de que Lavoisier tinha muita razão naquilo que ele falava. Agora, uma coisa muito interessante sobre essas duas organelas é que elas têm condição de produzir as suas próprias proteínas e também possuem condição de se multiplicar de maneira independente, graças ao fato delas terem seu próprio material genético. Então, olhem só uma coisa. Se ela tem o próprio material genético, faz sua própria síntese proteica, por que ela não é um organismo independente? Então, de fato, o que os cientistas acreditam é que essas duas organelas já foram, sim, organismos independentes, e dessa maneira nós temos a teoria da endossimbiose ou teoria endossimbiótica. Essa teoria diz que há muito tempo atrás algumas células eucariontes primitivas internalizaram células procariontes, algumas autótrofas, algumas heterótrofas. As células autótrofas que foram internalizadas, elas continuavam tendo um contato com a luz solar, ou seja, com a radiação que elas iriam converter em energia química, e com o excesso de energia química produzida, com o excesso de matéria orgânica de glicose produzida, a célula eucarionte acabava tendo uma grande facilidade de obter o seu alimento. Foi excelente. Afinal de contas, ela tinha com essa internalização um alimento mais fácil, mais disponível, ao mesmo tempo que a célula procarionte tinha um abrigo e estava, então, menos suscetível a determinadas ações do ambiente ou até mesmo a ação de outras células fagocitárias. Ótimo, maravilha, perfeito para todo mundo. Já no caso das células procariontes heterótrofas, elas tinham a capacidade enorme de fazer respiração celular, de gerar na presença de oxigênio uma grande quantidade de ATP. Quando internalizadas, elas aumentaram a quantidade de energia que estava disponível para as células eucariontes, ou seja, a mesma coisa aconteceu, foi benéfico para ambas as células. E aí, nessa relação, não era nem necessário chamar o Ben Mendes, porque não há problema com os direitos do consumidor. São direitos básicos do consumidor. Vamos lá para o inciso 8º. Elas acabaram fazendo um grande acordo das células procariontes viverem dentro das células eucariontes. Só que com o passar do tempo, essas células procariontes começaram a perder a sua capacidade de expressar a vida livre e ficaram então dependentes das células eucariontes. Ao mesmo tempo, as células eucariontes perderam um pouco da capacidade ou de obter alimento
ou então de gerar grandes quantidades de energia e ficaram dependentes das células procariontes. Dessa forma, uma não conseguia mais viver sem a outra e as células procariontes internalizadas viraram organelas celulares. Essa é a teoria da endossimbiose, que é a teoria de origem dos cloroplastos e das mitocôndrias mais aceita pela comunidade científica. E esse foi o nosso vídeo sobre cloroplastos e mitocôndrias, essas duas organelas fundamentais para a manutenção da vida no nosso planeta. E, como eu disse, nós abordaremos as reações, as vias metabólicas que elas fazem, que essas duas organelas têm, de uma maneira muito mais específica, mais detalhada, em vídeos um pouquinho mais para frente. Antes de eu me despedir de vocês, eu vou deixando as nossas redes sociais, @Renologia no Twitter, Instagram e TikTok. Também a dica do nosso podcast, o Articulando, que sai toda segunda-feira para aumentar o seu repertório, usando como pano de fundo a biologia, mas com certeza tratando de muito mais temas. E, óbvio, vou deixando meu grande beijo a todos e a todas. Até a próxima!